Bem-vindo à iTalk, um novo programa da Euronews onde pode colocar perguntas aos tesouros europeus. Meu nome é Alex Taylor e estou aqui para me assegurar que obtenho as respostas. Esta semana recebemos muitos vídeos com perguntas endereçadas a Kristalina Georgieva, a Comissária Europeia para a Cooperação Internacional, Ajuda Humanitária e Situações de Emergência. Obrigado pela sua presença no nosso primeiro programa. A senhora que foi não só eleita Comissária Europeia do Ano, mas também a Europeia do Ano. Pronta para responder a todas as perguntas? Sim, claro que estou. Vamos então para a primeira questão, que vem de Lyon, em França. Sim, tenho uma pergunta a fazer e é se realmente... Gostaria de saber como vai reagir a União Europeia. Que decisões e que posição vai adotar relativamente ao que se passou no Japão com a central nuclear? Senhora Comissária, sei que esteve recentemente no Japão. Antes do mais, o que podemos fazer para ajudar e que lições tirou do que viu? O impacto do sismo, do tsunami e do acidente nuclear no Japão é bastante dramático, especialmente num país onde há uma memória trágica da exposição ao nuclear. Esta é a terceira vez. O acidente nuclear está a criar uma grande ansiedade entre o povo japonês. Eles são extremamente resistentes. Estão incrivelmente mobilizados e, no entanto, receiam pelo modo de vida, pela saúde das crianças. Portanto, o que podemos fazer por eles é providenciar-lhes equipamento, material. Qual é o montante em dinheiro que temos disponível? Quem decide o orçamento? É a senhora? O Japão é um país muito rico. Para o Japão, a questão não é tanto o dinheiro, é antes uma questão de solidariedade por parte do resto do mundo. O que providenciamos são duas coisas: assistência e também demos à Cruz Vermelha Japonesa 15 milhões de euros, 10 milhões da Comissão. O que eu ouvi do povo japonês é a seguinte mensagem. Eles dizem que é preciso repensar a forma como nos preparamos para os desastres, que precisamos de repensar a nossa estratégia energética para o futuro. Penso que isto se aplica a eles e a nós. Bem, claro que sim. Veja esta fotografia. Tenho a certeza que a vai reconhecer. Trata-se de Kozloduy, que é, de acordo com os Estados Unidos, uma das 10 centrais nucleares mais perigosas. Ela situa-se na Bulgária, que é o seu país, que teve de encerrar antes da adesão. Que lições podemos tirar do que aconteceu no Japão acerca da situação em que se encontra o nuclear na Europa? Três lições. A primeira, que temos de investir imenso em testes de stress e termos a certeza de que compreendemos os riscos. A segunda, temos de preparar a nossa população. E, por fim, temos de olhar para como estruturamos a nossa energia para que possamos reduzir a nossa dependência ao que a nossa população vê como fontes de energia mais perigosas. Temos de ir à base, que é a eficiência energética, mas na Europa temos ainda um longo caminho a percorrer nesta matéria. Os japoneses dizem: nós, a nação mais eficiente do mundo, temos uma longa marcha pela frente, mas temos também de olhar para outras alternativas que sejam mais seguras para a nossa população. Muito bem, passamos agora à segunda questão de um italiano em Bruxelas. Senhora Georgieva, gostaria de lhe colocar uma pergunta. Será que poderíamos ter tido mais cedo uma ajuda europeia para impedir a chegada de tantos imigrantes às costas italianas? Senhora Comissária, envolvemos em conflitos fora da Europa e temos de lidar com as consequências, mas não parece que nos estejamos a sair muito bem. No caso da Líbia, a União Europeia tomou a dianteira relativamente à assistência financeira e à ajuda aos imigrantes para regressarem a casa, de modo a descongestionarmos a Tunísia e o Egito. Mas o fluxo permanece elevado. Se olhar para os países vizinhos, aqueles que atravessam as fronteiras da Líbia para regressarem a casa, no Egito, no Bangladesh, no Ghana ou no Sudão, são em muito maior número do que aqueles que se dirigem para Lampedusa. Lampedusa é uma ilha pequena, por isso, quando se tem 4.500 pessoas, facilmente se cria um problema e se coloca a questão: como é que a Europa pode mostrar a sua solidariedade e ajudar Lampedusa, ajudar a Itália com o fluxo de imigrantes? Como podemos ajudar a Itália?
Um bilhete para casa é o modo de ajudar para não se dirigirem para Lampedusa. Qual é o orçamento disponível e quem decide neste caso? Eu sou responsável pelo orçamento humanitário. Este ano o montante inicial é de 850 milhões de euros. Mas se as necessidades aumentarem, podemos recorrer ao Fundo de Emergência da Comissão. No ano passado acabámos por gastar 1,1 mil milhões de euros porque foi um ano difícil. Vamos para a terceira pergunta, colocada por um estudante francês. Por que é que a Europa é incapaz de falar a uma só voz em assuntos de política externa quando a atualidade lhe dá a hipótese de se impor na cena internacional? É uma questão recorrente. Obviamente é muito difícil, quando existem tantos países com pontos de vista diferentes, ter uma posição comum. Por outro lado, também não sabemos o que é, por exemplo, onde está Catherine Ashton? Quem representa a Europa? Quando se trata de responder aos mais necessitados no mundo, seja por causa de uma catástrofe ou devido a uma guerra, sou eu. Em questões humanitárias, a Europa fala a uma só voz. Somos vistos, respeitados como uma força do bem comum. A Europa representa 20% da economia mundial, mas só para 45% a 50% em termos de assistência humanitária. Muito bem, Sra. Georgieva, aqui está a última pergunta. Sou o David e sou francês. A minha questão é a seguinte: a adesão de novos países não se opõe à visão que está na origem da União Europeia? Sra. Georgieva, a senhora é da Bulgária, que aderiu recentemente à União Europeia. Perdemos os ideais que tínhamos há 50, 60 anos, quando a União Europeia foi criada. A União Europeia luta pelo quê atualmente? Espero que a União Europeia continue a lutar pelos valores da solidariedade. Passei 2/3 da minha vida a sonhar com a pertença a uma Europa unida e agora aqui estou eu. E penso que foi a melhor coisa que me poderia ter acontecido. Mas também penso que é a melhor coisa que poderia ter acontecido a todos nós na Europa. Vivemos num mundo onde o tamanho conta. Quando se olha para a China e para a Índia, acredito que é muito melhor pertencer a um conjunto económico com 500 milhões de habitantes do que estar fragmentado e cada um permanecer no seu canto. Mas também vejo um mundo que é muito mais frágil agora do que durante a minha infância. Os desastres são mais frequentes e mais intensos. As crises são mais difíceis. E neste mundo de hoje e de amanhã, edificar não apenas a nossa solidariedade, mas também uma solidariedade de grupo é fundamental para nós. E em particular para os jovens que hoje me colocaram as questões. Muito obrigado, Sra. Georgieva. Foi a primeira edição de iTalk. Envie à Euronews as suas perguntas em vídeo, que eu voltarei para me certificar que obtém as respostas das pessoas que tomam decisões no nosso continente.